Depois de descrever alguns exemplos de seleção natural, a gente fala sobre os tipos de seleção natural. Gente, são 3 tipos de seleção natural. Número 1, seleção natural estabilizadora. Seleção natural estabilizadora, ela vai favorecer os indivíduos de características intermediárias. Deixa eu colocar assim, vai favorecer o fenótipo intermediário, o fenótipo médio. Não deu para entender? Ora, muitas questões sobre esse assunto vão colocar lá os tipos de seleção natural dentro de um gráfico. Ele se chama curva de distribuição fenotípica e é o número de indivíduos em função do fenótipo, seja ele mínimo, médio ou máximo. Nesse caso, gente, da seleção natural estabilizadora, você favorece o fenótipo médio, prejudica o mínimo, prejudica o máximo, favorece o médio, de modo que tem poucos indivíduos com fenótipo mínimo, muitos com fenótipo médio, poucos com fenótipo máximo. Eita, Landim, entendi ainda não. Beleza? Que tal um exemplo? Anemia falciforme, lá na África. No caso, gente, da ciclemia na África, indivíduos moçada que são Szinho, Szinho, eles vão morrer de malária. Indivíduos que são Szão, Szão, vão morrer de ciclemia maligna. Indivíduos que são Szão, Szinho, nem morrem de malária, nem morrem de ciclemia. Então, eles são favorecidos. Seleção natural estabilizadora. Esse aqui morre de malária, esse aqui morre de ciclemia maligna, esse aqui é beneficiado. A vantagem é dele. Seleção natural estabilizadora favorece o meio da curva, o fenótipo intermediário. Segundo tipo de seleção natural, para descrever com vocês, seleção natural direcional. Quando a gente fala em seleção natural direcional, ela vai favorecer um dos fenótipos extremos. Como assim, Landim? O mais alguma coisa ou o menos alguma coisa? Ainda não deu para visualizar? Vamos nós então para colocar a brincadeira no gráfico, né? Então, o número de indivíduos em função do fenótipo, seja ele mínimo, médio ou máximo. Nesse caso, moçada, você favorece um dos extremos. Por exemplo, você vai favorecer o cara mais alguma coisa. Prejudica o médio, prejudica o menos. De maneira que a curva vai ser mais ou menos dessa maneira. Um exemplo disso aí, moçada, eu posso colocar para vocês o que acontece no melanismo industrial. Afinal de contas, né, no melanismo industrial, né, quando você vai lá e troca, né, o tronco das árvores de claro para escuro, devido lá à queima de carvão mineral, ao acúmulo de fuligem, as mariposas mais escuras possíveis, elas vão sendo beneficiadas. Nesse caso, pessoas, favorecendo lá um dos fenótipos extremos, a mariposa mais escura, ela vai ser beneficiada. Opa, cuidado, moçada, quando eu falo em um dos fenótipos extremos, o máximo ou o mínimo. Ô, Landim, como assim o mínimo? É tudo uma questão de ponto de vista, né? Eu posso argumentar que quando o tronco da árvore fica preto, eu vou selecionar a mariposa mais escura, é um ponto de vista. Mas alguém podia dizer que está selecionando a mariposa menos clara. Se você argumentar, moçada, que você está selecionando a mariposa menos clara, você estaria selecionando o fenótipo mínimo, né? Então, máximo e mínimo é completamente relativo, né? Alguém pode dizer que o cara ele vai ser, né, mais escuro ou que o cara vai ser menos claro. De qualquer maneira, é um dos fenótipos extremos. Por exemplo, moçada, o que acontece na existência a drogas? A seleção natural vai favorecer, por exemplo, sempre o cara que vai ser mais resistente. A bactéria mais resistente ao antibiótico, o vírus mais resistente ao antiviral, o inseto mais resistente ao inseticida. Então, esses exemplos de seleção natural do tipo direcional. Nós temos, moçada, terceiro tipo de seleção natural, a seleção natural disruptiva. Quando a gente fala em seleção natural disruptiva, favorece
os dois fenótipos extremos em detrimento do fenótipo intermediário. Então, favorece os dois fenótipos extremos e prejudica o fenótipo intermediário, prejudica, moçada, o fenótipo médio. Gente, esse aqui é o caso mais raro de seleção natural. De longe, ele é o caso mais raro. Aliás, tão raro que 99% das questões vão usar o mesmo exemplo para poder descrever a seleção natural disruptiva. Lá vai o gráfico, número de indivíduos em função do fenótipo mínimo, médio e máximo. E, gente, imagina, por exemplo, lá, um grupo de aves que elas vão poder ter o bico mais fino, um bico médio e um bico mais grosso. Sendo, gente, que essas aves, elas vão viver em um ambiente onde só tem dois possíveis tipos de alimento. Ou você tem vermes no solo, ou você tem nozes para poder comer. O resultado, né, gente, é que nesse ambiente, as aves de bico fino conseguem capturar os vermes que estão no chão. As aves de bico grosso conseguem quebrar as nozes para comer a castanha. Ou seja, favorece o bico mais fino, favorece o bico mais grosso. Mas, gente, as aves de bico médio nem conseguem capturar os vermes direito, nem conseguem quebrar as nozes direito. De maneira que elas são prejudicadas. Favorece o bico fino, prejudica o bico médio, favorece o bico grosso. Pode notar, gente, que no caso da seleção natural disruptiva, eu favoreço os extremos, o mais fino, o mais grosso, e prejudico o fenótipo intermediário. Volto a dizer, esse caso aqui, o caso mais raro de seleção natural.